Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 6 de março de 2024. Estamos na terceira semana da Quaresma, este tempo oportuno para a nossa conversão. Quem já começou esse processo é o momento de aperfeiçoar. E quem ainda não iniciou, a hora é agora. Ou você acha que esse podcast caiu aí nos seus ouvidos por acaso? Tudo é providência de Deus. Ele nos ama e sempre oferece caminhos para que possamos ir até Ele. Então, aproveita. O Evangelho de hoje ensina a observar a lei de Deus, de tal maneira que a sua prática indique em que consiste o pleno cumprimento da lei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus cumpre as Escrituras ao ver na sua própria pessoa o que diziam dele. O cumprimento da lei por parte de Jesus não é de natureza puramente doutrinal, é o próprio compromisso da sua vida e da sua morte. Ele não veio para frustrar as expectativas do Antigo Testamento, mas para realizá-las. Não esvazia a lei do seu conteúdo, mas a preenche até o último nível, levando-a à sua expressão mais elevada. Jesus não é adversário de Moisés, mas também não é o seu discípulo. Pelo contrário, é o verdadeiro legislador que Deus enviou aos homens de todos os tempos, dos quais Moisés foi apenas um precursor. Na vinda do Messias, Moisés é convidado a desaparecer. Mateus capítulo 17. A lei estava incompleta, não porque não expressasse a vontade de Deus, mas porque a expressava de forma imperfeita e até inadequada. Até os mais pequenos detalhes da lei conservam o seu valor eterno, especialmente se a lei for renovada por Cristo. Jesus cumpre a lei, que manifesta a vontade do Pai amando seus irmãos. O amor não descuida nem do mais ínfimo detalhe. Pelo contrário, manifesta sua grandeza nas mais pequenas atenções. As realidades mais sólidas, o céu e a terra, podem cair, mas nenhum pingo, ou seja, nenhum ponto da lei, a menor partícula dela, cairá
até que ela seja implementada. Não se trata de salvaguardar o cumprimento do código até as suas prescrições mínimas, mas de compreender o seu conteúdo profundo que sobrevive no Evangelho, o amor. Com o anúncio do Evangelho, o Antigo Testamento não termina, mas se concretiza justamente no Novo. Santa Rosa de Viterbo, a jovem padroeira dos exilados. Viterbo, próximo a Roma, Itália, é uma cidade importante para a Igreja, porque abrigou conclaves e serviu de refúgio para diversos papas. Ali nasceu Rosa, em 1233, de família pobre e humilde. Seus pais a educaram desde cedo na fé. Ela nasceu sem o externo, o osso maior e central na parte anterior do tórax, e, em teoria, estava condenada a morrer em 3 anos, porque, nesses casos, não há sustentação suficiente para o esqueleto. Desde tenra infância, possuía dons místicos. Aos 3 anos, rezou ao lado do caixão de uma tia, e ela ressuscitou. E aí se entende que esta foi também uma ressurreição para a fé de Viterbo, na época em que havia duro confronto entre o partido dos guelfos, que apoiavam o Papa Inocêncio IV, e o de gibelinos, que apoiava o imperador Frederico II, autoritário e abusando dos seus poderes. Rosa vivia asceticamente, buscando a oração e a penitência. Aos 7 anos, vítima de uma febre, apareceu-lhe Nossa Senhora, que a curou e confiou uma missão: visitar as igrejas de São João Batista, Santa Maria de Oiteiro e São Francisco, e pedir admissão na Ordem Terceira de São Francisco. Aos 11 anos, procurou o convento de Santa Maria das Rosas, mas as freiras a recusaram, pela falta de estudo e constituição frágil, sem o externo. A Santa Menina lhes disse: a donzela que repelis hoje há de ser por vós aceita um dia, com alegria, e aguardareis preciosamente. Rosa, então, transformou seu quarto numa cela de religiosa, e assim viveu seus últimos anos de vida. No ano de 1247, Viterbo, fiel ao Papa, caiu nas mãos do imperador Frederico II, herege cátaro, ou albigense, professando o dualismo, um Deus bom e um Deus mau, e a reencarnação em uma suposta pureza superior para os escolhidos, manifesta no celibato. Após uma visão de Cristo crucificado, Rosa, com 12 anos, foi impelida a sair às ruas, pregando contra os hereges com um crucifixo nas mãos. Atraía multidões tão grandes que por vezes não era possível vê-la. Numa dessas ocasiões, levitou até uma altura suficiente, o que foi confirmado por milhares de testemunhas e noticiado por toda a Itália. Em consequência das pregações, ocorreram conversões, retorno de hereges à Igreja e a reconciliação com o Papa. Denunciada ao imperador, a quem também questionava, Rosa foi levada a ele, que a proibiu de pregar. Sua resposta foi a seguinte: quem me manda pregar é muito mais poderoso, e assim prefiro morrer do que desobedecê-lo. Frederico mandou prendê-la, mas temendo uma revolta na cidade, a deportou com seus pais para Soriano nel Cimino, onde chegaram depois de muitas privações na neve. Mas tanto ali quanto em outra cidade, Vitorquiano, Rosa já era conhecida, foi muito bem recebida e continuou sua missão. Na noite de 4 para 5 de dezembro, ela teve uma visão da morte do imperador, e de fato ocorreu no dia 13. Em 1250, Viterbo voltou ao domínio papal, e Rosa para lá retornou como heroína, mas contraiu uma doença e faleceu com 18 anos, provavelmente no dia 6 de junho de 1251, sendo sepultada na terra nua, próximo à igreja de Santa Maria no Pódio. A exumação do corpo, pedida pelo Papa Inocêncio IV, o revelou intacto, incorrupto e flexível.
Foi então trasladada para o Mosteiro das Clarissas, renomeado depois para o Mosteiro de Santa Rosa, hoje seu santuário. E assim ela acabou aceita, como dissera, neste convento. Apesar de um incêndio em 1357, seu corpo até então incólume continua incorrupto. Excepcionalmente, Santa Rosa de Viterbo tem 2 festas litúrgicas oficiais: 6 de março, na sua morte ou início da sua vida celeste, como para todos os demais santos, e 4 de setembro, data da sua trasladação em 1258. Nesta ocasião, ficou tradicional a procissão com a máquina de Santa Rosa, uma estrutura de madeira e tecido sempre mais cuidada. A festa é atualmente reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Santa Rosa é padroeira da juventude franciscana e da juventude feminina da Ação Católica Italiana e também dos exilados. Senhor, que nunca nos deixais faltar o que realmente importa para a verdadeira vida, seja o corpo ou a alma. Concedei-nos, por intercessão de Santa Rosa de Viterbo, a coragem e o ardor de viver e proclamar firmemente a fé, sem temor dos poderes deste mundo, pois só assim estaremos de fato fazendo o bem, ajudando os irmãos a chegarem a vós. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se encontra. Até lá.